Amanhã é dia de proclamação da República e no dia 20, dia da Consciência Negra, que será feriado nacional pela primeira vez. Para alguns, essas datas significam um descanso garantido, mas para quem vai trabalhar, como eu, quais são os direitos? Vamos ao vivo aqui com o Leandro Santiago, que vai explicar quais são os direitos trabalhistas nesses dias. Leandro. Isso mesmo, né, Bia? Porque muitas vezes a pessoa fica na dúvida, tenho que trabalhar, não tenho que trabalhar, recebo a mais, recebo a menos, muita gente fica nessa dúvida. Então, para esclarecer um pouquinho mais, estou aqui com o Fernando Dora Júnior, que é advogado e vai dar mais detalhes para a gente. Fernando, boa noite. Amanhã, trabalha, não trabalha, como é que fica a questão de remuneração? Explica para a gente. Boa noite, os amigos, os telespectadores da TV Pajuçara. Veja bem, amanhã, como feriado qualquer que é previsto pela legislação trabalhista brasileira, todo empregado tem direito a folgar. Isso não significa que ele deve obrigatoriamente folgar. A depender da atividade, do acerto que existe com o empregador, ou se for da natureza do serviço dele e houver o trabalho durante o feriado, o empregado tem direito a receber em dobro. Por que em dobro? Porque seria pelo dia de trabalho pela folga compensatória que ele não teve em decorrência daquele feriado. Então amanhã a proclamação da República, é um feriado nacional, previsto em lei federal, o empregado tem o direito sim ao descanso e se houver o trabalho, ele tem direito ao pagamento em dobro pelo trabalho do feriado. Agora, se há uma convenção daquela categoria, ela se sobrepõe ao que diz a lei? Exatamente. Se existir, por exemplo, algumas categorias, tipo vigilante, comerciários, entre outras, que há convenções coletivas que regem aquelas categorias e, em regra, existem feriados pelo dia daquele empregado, daquela atividade especificamente falando, aquela CCT, aquela convenção coletiva vai sim prevalecer e aquele feriado vai ter o mesmo efeito jurídico como os outros quaisquer. Agora, algumas categorias, como é que fica, por exemplo, profissional de saúde, aquelas categorias que a gente sabe que não para, como é que é a situação delas? Vai depender se existir alguma convenção coletiva ou uma legislação específica. Existem algumas categorias que existem legislação específica que vai prever aquela atividade, alguma escala de revezamento, algum turno de revezamento, mesmo havendo, por exemplo, atividades que trabalham sob a escala 12/36, se a escala recair no feriado, também há o pagamento em dobro, lembrando que esse pagamento em dobro nesse tipo de escala, ele deixou de ser obrigatório com a reforma trabalhista de 2017, mas é um caso específico da escala 12/36, que não se aplica aos demais. Agora, nesse caso, o Dia da Consciência Negra, nesse ano, ele muda de patamar, né? Você também pode receber, entra nesse caso, por ser feriado nacional? Perfeito. A partir desse ano, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, passa a ser feriado nacional. Foi decretado, um decreto através da legislação federal, que o feriado da Consciência Negra, a partir desse ano, é feriado nacional. Existiam muitas polêmicas, porque alguns estados aplicavam, outros não, alguns municípios sim, outros não, mas agora, de uma vez por todas, se trata de um feriado nacional e o reflexo, o efeito jurídico para o trabalho é o mesmo, assim como os outros. Trabalhador, no fim do mês, amanhã, vai trabalhar, no fim do mês, viu que não tá aquele dinheirinho no contra-cheque, o que ele faz? Caso ele não tenha folgado, recebido a folga, aí ele tem que buscar os seus direitos, né? Conversar com o empregador, enfim, também conversar com o advogado para tentar reverter essa situação. Tá certo, obrigado pelas informações. Então é isso, né, Bia? Para eu e você que vamos trabalhar, para outras pessoas que também precisam trabalhar, essas são as regras, só mudam no caso se tiver um acordo aí da categoria, normalmente feito ali por sindicato. Volto com você. Obrigada, viu? Importante a orientação.